Fala galera, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Estamos chegando na nossa quarta e última aula, nosso quarto módulo do Masterclass do Arruda. E agora vamos entrar num campo que eu acredito, né? Não vou dizer que eu tenho certeza, eu vou dizer que eu acredito que talvez seja um dos campos pouquíssimo explorados, que seja um campo que poucas pessoas se preocupam. Seria um campo, talvez, que as pessoas nem conhecem, que é o fenômeno chamado de crosstalk, que devido a quando eu comecei a estudar muito crosstalk, engraçado, né? Eu falo estudar muito, parece que eu estou estudando isso há 25 anos e parece que eu estudo isso 10 horas por dia. Não, quando eu falo estudar muito, assim, todo dia me dedicar a ler pelo menos 1 ou 2 artigos bacanas sobre isso, ler capítulos de livro que falem sobre isso e ter aí já pelo menos uns 3, 4 anos me dedicando a estudar isso. Então, isso confere uma boa expertise, né, sobre o tema, faz com que a gente comece a ter insights sobre isso e que a gente consiga, de fato, ter uma boa compreensão, um bom entendimento de como funciona, quais são as suas repercussões, né? E aí a coisa vai andando. Então, esse módulo, que é o módulo do 4, seria entendendo o crosstalk no emagrecimento. E aí, isso me deu o insight de chamar o emagrecimento de visão 365 graus, né? O que eu chamo daquela visão macro da coisa toda. Bom, então o que é que acontece aí? Nessa situação, a gente primeiro precisa falar o que é crosstalk. Bom, crosstalk, se a gente parar para analisar, o próprio nome já está falando. Talk é de conversar, de inglês. Cross quer dizer cruzamento. Então, a gente está falando aí de uma comunicação cruzada. Quem está fazendo comunicação com quem, Arruda? Cara, esse aí é um momento de comunicação entre os diferentes tecidos, os diferentes órgãos do nosso corpo humano, que eles são passíveis de poder, como é que eu posso falar? Eles são passíveis de poder se comunicar entre si e dar diferentes respostas. Então, assim, eu posso ter a situação de um órgão meu mandar um hormônio ou mandar uma proteína, algum tipo de mensageiro, fazendo com que a gente consiga ter um excelente nível de comunicação e de respostas fisiológicas esperadas e adequadas para determinadas finalidades. Então, crosstalk é a nossa, digamos assim, capacidade de ser um corpo como um todo, o nosso corpo ser um organismo e não simplesmente a gente ficar tendo aquela cabeça péssima de querer separar todo tipo de tecido ou de órgão ou de célula e por aí vai. É muito comum a gente falar, eu vou trabalhar agora a porção, não sei o que, do meu músculo. Lembrar que quando você está trabalhando aquela porçãozinha tal do músculo, você trabalha o músculo também como um todo. Quando você trabalha o músculo como um todo, existe repercussão em inúmeros órgãos do nosso corpo. Então, a gente começa a falar que, sim, é uma boa pergunta entender o que é esse crosstalk. A partir do crosstalk, a gente começa a ter uma visão muito interessante sobre o que é o emagrecimento do ponto de vista global, né? Com a visão sistêmica da coisa, uma visão onde a gente consegue entender muito bem o ponto de vista que eu chamo de visão 365 graus, 360 graus, né? O que é essa visão 360 graus, Arruda? É a visão completa do emagrecimento. Então, olha o tanto de fatores que influenciam diretamente na perda de peso, no emagrecimento. Eles são interrelacionáveis e extremamente dinâmicos. Vamos começar a entender mais ou menos isso aí tudo. Cara, se, por exemplo, você pensa na dieta. A minha dieta, ela tem mais proteína do que a minha dieta anterior. Tá? O seu tipo de dieta, ele vai mexer diretamente com sua taxa metabólica. Por quê? Porque ela mexe com o efeito térmico do alimento.
Isso quer dizer que você vai ter que gastar mais energia para digerir essa proteína do que quando você tinha a digestão do carboidrato, ok? A dieta, ela tem fator direto em relação à saciedade. Tem mais fibras, tem menos fibras na sua dieta, ok? Só que assim, a gente não está falando único e exclusivamente a dieta pensando, isso aí eu já sabia, saciedade e tudo. Arruda, eu estou querendo saber o seguinte, a minha dieta tem relação direta com o comportamento? Claro que tem. Dietas que a gente sabe que são mais restritas, dietas que nós sabemos que tem menos carboidrato, acabam deixando a pessoa um pouco mais nervosa, um pouco mais ansiosa, por assim dizer. Então, o tipo da dieta, ele vai ter uma relação muito próxima com comportamento também. Se bem que o comportamento não é somente com dieta. Então, a dieta, comportamento também tem a ver com medicamento. Tem muita gente que é extremamente ansiosa e aí quer descontar na comida. E aí o que é que acontece? Precisa tomar algum tipo de remédio. Lógico que não é a gente, nem nutricionista que passa esse tipo de remédio. Mas, lembrando que existe situação, e eu vou falar sobre isso ao longo da nossa aula, que nós podemos tentar modular positivamente também essa resposta de comportamento, de ansiedade, de tudo, com o exercício. E a gente sabe também que temos alimentos que são extremamente interessantes no controle também da ansiedade, né? A gente sabe aí que existem chá, existem várias situações, sucos e tudo que podem melhorar, alimentos que podem melhorar. Então, para a gente começar a entender que não é simplesmente, quando eu falo em emagrecimento, como é que a pessoa economicamente está. Porque a gente sabe que uma boa alimentação nem sempre é algo tão simples de dizer assim, é muito barato para comer bem. Nem sempre é tão barato para comer bem, ou nem sempre esse tipo de dieta, né, a composição da dieta, ela pode ser, digamos, atingida facilmente com fatores econômicos para pessoas de baixíssima renda. Como assim, Arruda? Não estou entendendo. Baixíssima renda, o cara não pode comprar. Será que todo mundo tem acesso a comprar todo tipo de proteína que você gostaria? Então, a pessoa, quando vai prescrever a dieta, o nutricionista, sim, ele vai levar em consideração o nível econômico da pessoa. Aí você começa a dizer, beleza, agora eu estou entendendo que a pessoa pode sim substituir a proteína, sim, a pessoa pode, no lugar de querer tomar um suplemento, comer somente carne ou frango e por aí vai, pode. Então, se você parar para analisar, tudo isso está relacionado. Tem mais coisa relacionada? Claro que tem. Óbvio que tem. Se você parar para analisar, a quantidade de massa gorda ou massa magra que você tem influencia diretamente a taxa metabólica de repouso. A taxa metabólica de repouso e a sua quantidade de massa muscular tem relação extremamente direta com sensibilidade à insulina e resistência à insulina. A gente sabe que pessoas que possuem dificuldade em reconhecer a insulina, eles tendem a ter maior ganho de peso. Não é à toa que muita pessoa que é diabética do tipo 2 tende a aumentar muito de peso. Então já começa a entender cada vez mais. Outra situação muito interessante, a gente sabe que, por exemplo, até a idade da pessoa influencia, por exemplo, na microbiota intestinal. A microbiota intestinal tem, por sua vez, relação direta com hormônios de saciedade, como grelina e leptina. A microbiota intestinal tem também relação direta com outras situações extremamente importantes, né, que a gente pode ver aqui, como, por exemplo, a nossa capacidade de gerar energia. Então, assim, de aumentar a taxa metabólica. Cara, é muito importante que a gente, então, comece a entender tudo isso que eu estou falando para poder pensar assim, cara, a minha idade, o meu comportamento, o tipo de dieta, o meu nível econômico, a minha genética, a microbiota intestinal, hormônios, tipo, tudo isso é que compõe emagrecimento. Então, a partir de agora, coloca na cabeça. Emagrecimento é algo
crônico e multifatorial. Eu não posso mais somente pensar em emagrecimento. Ah, esse exercício emagrece. Ah, essa dieta ou esse alimento. Ah, esse exercício aqui é muito bom para emagrecer. Esse treino, não. É o treino, mais a dieta, mais a forma que esse treino repercute não somente no gasto calórico, mas nas respostas hormonais, mais na microbiota intestinal, mais na sensação de saciedade que eu vou ter no metabolismo pós-treino, mais no meu comportamento, na forma que eu vou me comportar, mais na relação que isso me traz com a comida. E a dieta, o tipo da dieta, a quantidade calórica, a composição da dieta e por aí vai. Então é muito macro essa visão. Por isso que eu chamo de abordagem 360 graus do emagrecimento. Então, quando eu falo em crosstalk, eu começo a pensar assim, tudo que eu faço repercute no corpo inteiro. Então é daí que a gente vai começar a entender que quando eu me exercito, eu produzo hormônios dentro do meu músculo esquelético, por exemplo, que a gente vai chamar de miocinas. Essas miocinas possuem papel direto em outros órgãos. Ou, ao contrário, eu posso trabalhar, treinar e ter algum, por exemplo, hormônio produzido em um tecido, seja adiposo, seja alguma glândula, enfim, qualquer outro local que vá atuar diretamente no meu tecido muscular. O que é isso? Crosstalk. Eu estou falando em produzir um hormônio em um local e ele atingir outro completamente diferenciado. Eu estou falando em aumentar a atividade física e poder aumentar a resposta cerebral. Por quê? Porque a gente começa a entender que o músculo, ele aumenta a nossa capacidade de produzir hormônios importantes para a melhora de neuroplasticidade, por exemplo. Então, a gente está falando em produzir aqui o que a gente chama de BDNF, que seria o Brain Derived Neurotrophic Factor. É o fator derivado do cerebral, neurotrófico derivado do cérebro. Então, a gente aumenta a produção de vários agentes importantes, né, pelo nosso cérebro, a partir do aumento da quantidade desse fator hormonal chamado BDNF. O que eu quero dizer com isso? Porque você pode estar pensando agora assim, tipo, beleza, Arruda, e daí, velho? Qual é a pegada desse negócio? Por que é tão importante a gente aumentar o BDNF quando treina? Porque quando eu treino, o meu músculo vai aumentar a quantidade de BDNF e ele vai se ligar lá no meu cérebro. E daí? Primeiro ponto, neuroplasticidade é um importante fator de melhoras cognitivas. Então, seu aluno está idoso. A gente sabe que o idoso ele tem mais propensão a doenças neurodegenerativas. Opa, Parkinson, Alzheimer e por aí vai. Já fica ligado que é importante. Você treina criança, é para emagrecer, mas já sabe que a gente pode melhorar as respostas cognitivas de criança e ele ter melhora de desempenho acadêmico, por exemplo. Opa, interessante. Ou, você conhece pessoa que se prepara para cursinho de... esse negócio de concurso público, que precisa fazer exame físico ou não, pessoa que quer melhorar desempenho também acadêmico, de resposta e tudo, precisa melhorar aqui, fazer exercício também vai melhorar isso. É só isso, Arruda? Não, não é só isso. Vamos além. A gente vai começar a entender que o BDNF, ele melhora sim as respostas. O treino, ele melhora sim as respostas biológicas e psicológicas em pessoas sobrepesadas e obesas. Então, essa revisão da literatura aqui, ele vem e traz isso. Ele mostra também uma coisa muito importante, que quando você faz exercício e atividade física, você melhora sintomas da depressão. Como que a gente melhora, Arruda? Voltando, o nosso corpo ele tem uma capacidade de aumentar não somente BDNF, mas ele também vai aumentar a quantidade de
opioides endógenos. Por exemplo, a gente aumenta a quantidade de beta-endorfina, a gente aumenta a quantidade de serotonina, a gente aumenta a quantidade de dopamina, a gente aumenta a quantidade de inúmeros neurotransmissores, que são hormônios. Muitos deles vão ser baseados a partir de um aminoácido. Então a gente sabe que esses hormônios neurotransmissores baseados a partir de peptídeos, né, de aminoácidos, eles vão ter função importantíssima dentro das nossas conexões nervosas, dentro de todo esse sistema neurológico que nós temos, e eles são capazes, sim, de, com o aumento do exercício, o aumento da minha produção de hormônios a partir da minha hipófise, né, da minha glândula pituitária, a gente diminuir sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Preciso falar mais o quê? Depressão, ansiedade, a pessoa come, a pessoa não quer fazer exercício, a pessoa não quer sair de casa, a pessoa não quer levantar da cama. Você acha que essa pessoa está tendo um quadro propenso ou um quadro não propenso a engordar? Claro que é um quadro propenso a engordar e muito. Aí você começa a treinar e a gente começa a aumentar a quantidade de hormônios circulantes positivos na diminuição de sintomas de ansiedade e de depressão. Quem está falando isso? Aqui, ó, revisão da literatura. A gente começa a perceber, então, que é importante se exercitar. E agora eu volto para falar o que eu já falei pra caramba ao longo de toda essa temporada. Não necessariamente eu preciso só fazer exercício de alta ou de baixa intensidade. Eu gosto que a gente entenda que o macro vai ser um exercício de alta intensidade, mas eu preciso suplementar e aumentar a quantidade de atividade física para poder estar sempre gerando respostas de bem-estar, por exemplo. Então é muito importante que a gente sempre tente aumentar essa quantidade. Outra coisa muito importante que poucas pessoas falam é sobre saúde intestinal e o exercício. Outro dia, inclusive, eu fiz uma postagem na minha rede social sobre isso. Outro dia não, já tem um tempinho. E aí a pessoa falou, muito interessante, Arruda. Pena que o exercício não mexe nada com isso. Vamos entender primeiro o que é o exercício, o que é a microbiota. A microbiota é um monte de micro-organismo que mora lá dentro do seu intestino, tá bom? Quando eu falo micro-organismo, eu estou falando principalmente de bactérias ali dentro, tá bom? Então a gente tem essas bactérias, bactéria não é sempre do mal, bactéria não é sempre sacana não é sempre patógena não. Então assim, eu tenho um contato bacana com bactéria que durante o tempo que eu fiz mestrado, eu trabalhei e fiz muita pesquisa com bactéria aquelas super resistentes, que eram as super bactérias, que você podia colocar uma quantidade grande de antibiótico e ela não morria. Trabalhei muito com isso, então eu posso te falar, bactéria, a gente tem inúmeros tipos de bactéria e não é só bactéria ruim, nem só bactéria boa e por aí vai. A gente tem então inúmeros tipos de bactéria e nós precisamos ter um controle dessa colônia, dessa quantidade de bactérias que nós temos. Então assim, tem bactéria que ele é fundamental para esse controle do metabolismo energético. Ela vai estar relacionada com a homeostase de lipídios dentro do teu intestino. Então essa microbiota ela precisa estar extremamente sadia. Pessoas que têm obesidade, doenças metabólicas, em geral, elas têm problema de microbiota intestinal. Ou ao revés, uma pessoa que tem problema de microbiota intestinal pode ser levada a quadros de obesidade ou quadros de doenças metabólicas. Então a gente agora vai começar a entender que a microbiota possui sim um papel extremamente importante nessa regulação energética e da homeostase do lipídio. Só que, como falaram, e o exercício? O que é que o exercício faz com isso? Tem como o exercício modular? Tem sim. Fica tranquilo, Homer. Tem sim. Efeitos benéficos da modulação da microbiota. Esse trabalho aqui, bem interessante, né? Publicado em 2014, ele fala sobre o que é que pode
interferir, né, na nossa microbiota intestinal. E aí, o que acontece? Nós temos coisas básicas que a gente já poderia saber. Alimentação seria uma delas. O álcool, né, o consumo de álcool, ela afeta negativamente na nossa microbiota intestinal. A idade também, né, a pessoa está senil, atrapalha. A quantidade de poluição, isso é, se você mora numa cidade muito poluída, se você mora numa cidade que tem um problema muito grande aí de saúde pública, pode ter certeza que não é bom para a sua microbiota. Estresse, fadiga, você viver aí, ó, trânsito, problema, brigou e tal, é ruim também. Infecções repetidas, pessoas que fumam também, né? Ambientes que eles chamam de germ-free, né? Tipo assim, tentando matar todos os tipos de vírus e bactérias. Antibióticos e outros. Por que antibiótico? Cara, quando você toma um antibiótico, por exemplo, para matar uma bactéria ruim, lembra que ela pode matar a bactéria boa também. Ela não vai ter, porque todo antibiótico ele tem um espectro. Esse espectro ele vai atingir todas as bactérias que se enquadrem dentro daquilo. Então, muitas vezes nós temos bactérias boas e ruins enquadradas dentro daquele espectro do teu antibiótico. Então, você toma, mata a bactéria ruim e mata a bactéria boa também. Então, cuidado. Eu não sei se vocês já perceberam algumas pessoas que ficaram doentes, aí, eu tive que tomar antibiótico. Aí depois disso começou a ter problema de evacuação, não conseguiu fazer, né, as suas necessidades direito no banheiro e tal. E aí é problema. Além disso, aqui ó, sedentarismo. Pessoas que não treinam tendem a piorar a sua saúde da microbiota. Além disso, fundamental é perder peso. Pessoas obesas tendem a ter uma microbiota intestinal pouco sadia. Isso é um ciclo vicioso, velho. Isso é um ciclo onde você sempre vai piorando cada vez mais a saúde da microbiota e aí vai ficando mais obeso, que piora mais a saúde, que piora mais a obesidade e por aí vai. Mas isso não é só com isso. Isso aí é com tudo, isso aí é com a hipertensão, isso aí é com o problema cardiovascular, isso aí é com a diabetes, enfim, isso aí é com as possibilidades de câncer. Então, quanto mais você vai tendo problemas de saúde, te levam mais à obesidade, e a obesidade desencadeia mais problemas de saúde, e aí a gente começa a entender que mexer com a microbiota intestinal é algo extremamente importante. Por quê? Quanto mais a sua microbiota intestinal ela é rica, menor a sua chance de doenças cardiometabólicas, menor a tua chance de obesidade e sobrepeso. Quanto mais a tua saúde da microbiota está ruim, mais sobrepeso, mais obesidade, mais risco de doença cardiometabólica, cara, você vai ter. Então a gente começa a entender isso e fica lá falando sobre. A ideia não é, mas se eu faço uma boa dieta, se eu tomo probiótico, que é uma coisa muito boa para a saúde intestinal, que o nutricionista pode ir lá prescrever, a gente melhora a nossa microbiota, o metabolismo da nossa microbiota. Mas isso garante que eu não vou ter nenhum problema? Não, não garante. É tipo assim, aqui a gente tem uma roleta. Quanto mais gordo, quanto mais remédio você toma, quanto mais microbiota está ruim, maior a chance de você desenvolver uma doença cardiometabólica. Quanto menos problema você tem, menor vai ser a chance lá da sua roleta você acertar e cair com um problema cardiometabólico. Aí você fala, Ruda, e a dieta melhora? Melhora. Eu trouxe aqui um artigo muito interessante. Pode parecer brincadeira, mas estratégias dietéticas que têm uma redução calórica ou estratégias dietéticas como o jejum intermitente promoveram o que se chama de browning do tecido branco. O que é browning do tecido branco, Arruda? A gente sabe que a gente tem o tecido adiposo branco e a gente tem o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, ele é um grande reservatório de energia, produtor de hormônios, mas ele é muito ruim
para nosso metabolismo. Ele não é um cara que aumenta nosso metabolismo. Já o nosso tecido adiposo marrom, ele é um cara que tende a aumentar o nosso gasto calórico, o nosso metabolismo para poder aumentar nossa produção de calor. E o que acontece? Alguns tipos de atividade, ou então alguns tipos de estratégia, são capazes de causar melhoras metabólicas pelo fato de trazer um fenômeno chamado de beiging. O que é o beiging? É como se fosse amarronzar. É você pegar um tecido branco e tentar transformar no tecido marrom. Claro que ele não consegue virar branco para marrom, mas ele fica meio bege, ele fica no meio do caminho. Então, artigos extremamente recentes têm mostrado que sim, a dieta é capaz de aumentar e melhorar esse beiging, modificando a microbiota intestinal. Então, modificar a microbiota intestinal é um passo importantíssimo também para a regulação da tua homeostase energética, da tua regulação de energia corporal, através de processos muito interessantes, como, por exemplo, o aumento da quantidade de tecido adiposo marrom. Mas assim, não é só dieta, o exercício também modifica e traz efeitos de saúde positivos na microbiota intestinal. Opa! Agora entrou aonde a gente pode chegar. Exercício, isso mesmo. Então aqui, ó, eu trouxe alguns, né? Deixa eu botar aqui, ninguém precisa ficar me vendo, não tô feio mesmo. Exercício sobre a microbiota intestinal. Exercício de baixa intensidade são importantes, pois melhoram o tempo do trânsito intestinal. Opa, Ruda! Então é interessante fazer exercício de baixa intensidade? Sim. Esse encurtamento do tempo, né, de trânsito gastrointestinal é interessante, pois evita que algumas bactérias patogênicas fiquem muito tempo em contato com a mucosa gastrointestinal. Então isso aí é interessante para diminuir a influência de doenças como câncer, diverticulite, né, as inflamações no teu intestino, por exemplo, e a diminuição da inflamação intestinal, que dietas muito ricas em lipídios, especialmente lipídio ruim. Esse potencial inflamatório está associado com diminuição das ciclooxigenases, ou COX, aqui no caso a COX-2. Como assim, Arruda? Vamos entender. Quando a pessoa faz uma dieta muito rica em lipídio, pensando, agora eu sou low carb, agora eu sou paleo, eu sou, sei lá, porra toda, vai. O que acontece? Simples. A gordura, ela tem sim uma quantidade aumentada de potencial inflamatório, mesmo gorduras boas. Por isso que precisa ser dosado. Por isso que você precisa ir atrás do nutricionista para poder prescrever a sua dieta, a dieta do seu aluno e por aí vai. Então, por favor, eu quero que vocês entendam muito bem isso. Quando nós estamos falando em comer muita gordura, é quando não existe um bom cálculo dietético. Não é simplesmente, eu como muita gordura, tá, mas está dentro do cálculo? Então, beleza. Aí você só vai se preocupar se são gorduras que a gente chama de boas ou ruins, né? São gorduras com maior potencial de insaturações ou são gorduras com pouco potencial de insaturação, que são as gorduras saturadas, que são piores para a nossa saúde. Então é aí que a gente vai começar a entender o que é que está acontecendo dentro do nosso organismo. Arruda, então é só ruim por isso? Negativo. As nossas mitocôndrias, que são responsáveis no nosso potencial oxidativo, que são aquelas responsáveis em pegar substrato energético e fazer toda aquela oxidação de nutrientes, elas também são muito sensíveis do ponto de vista negativo a dietas muito ricas em gordura. Então, dieta muito rica em gordura, ela vai aumentar o potencial inflamatório também da tua saúde mitocondrial, gerando quadros como uma resistência à insulina dentro da tua célula e uma diminuição da capacidade de captação energética pela tua mitocôndria, o
que é muito ruim para emagrecer. Então, cuidado, dieta muito rica em gordura, pensando somente em gerar gatilho negativo de insulina e tal, pode gerar outros marcadores inflamatórios altos que não vão ser positivos para a saúde da tua microbiota intestinal, para a saúde da tua mitocôndria como um todo. Então, tem que tomar cuidado, por isso que precisa de dietas que te tragam um benefício maior, além do que pensar só o estilo da dieta, tá bom? Tem que ser tudo calculadinho pelo nutricionista. Bom, por outro lado, então, esses exercícios, caso sejam feitos em longa duração, aí eu já não estou falando mais em intensidade. Eu estou falando exercícios de longa duração. O cara que passou lá 40, 50, 60 minutos, sei lá, 2 horas fazendo exercício, parece que, além de não contribuir, prejudica. Porra, por que prejudica fazer exercício de longa duração durante muito tempo? Existe um desvio do fluxo sanguíneo. Isso quer dizer, a concentração do fluxo sanguíneo que era para estar ali em digestão, que estaria ali irrigando, que estaria ali nutrindo essas bactérias e tudo, ele vai ser desviado, vai para a periferia. Isso aumenta a atividade simpática e aumenta muito a permeabilidade da mucosa. Então, quando essa mucosa fica muito permeável, ela permite muito facilmente o fluxo, a passagem de nutrientes, e aí você diminui a funcionalidade dessa mucosa da microbiota intestinal. Então, você diminuindo essa funcionalidade da mucosa, você vai perder muito da funcionalidade, você vai perder muito da capacidade de absorver nutrientes. Isso aí é prejuízo na certa. Então, exercício de longa duração, ele também não é bom porque aumenta muito a quantidade de radicais livres, de espécie reativa de oxigênio. Ele também diminui a capacidade da nossa microbiota captar todos os nutrientes. Cara, fazer muito exercício nunca vai ser bom. Então, aquela ideia de dizer, fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Cuidado, porque se for fazer qualquer coisa e deixar a pessoa fazer muito exercício, vai ser ruim também para ela. A gente precisa entender que não é fazer qualquer coisa melhor do que não fazer nada. A gente precisa fazer o certo, na quantidade certa, na frequência certa. Isso sim é se exercitar com qualidade. Então, o que é que acontece? Quando a gente está pensando em microbiota, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente precisa entender que fazer exercício, ele traz saúde e melhora sim a nossa microbiota intestinal por uma série de fatores. Por exemplo, agora que ninguém está me vendo mesmo, olha eu aqui, subi, apareci, subi, que merda, vamos lá, isso foi mal, galera. Cara, quando a gente treina, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa quantidade de treino, como é que eu posso dizer? Essa quantidade, esse volume de treino, ele pode gerar uma quantidade muito alta de estresse. E aí que eu volto a falar. Conhece o cara que tu treina, fala com ele, conversa com ele, pergunta como foi teu dia, brigou em casa, como foi teu dia, como foi teu trabalho, como é que está a tua vida, dormiu bem? Por quê? Quanto muito estresse você tem, aumenta muito a produção de cortisol. A quantidade aumentada de cortisol vai mexer principalmente vai ser produzida principalmente a partir do que a gente chama de eixo HPA ou eixo HHA. Para quem não conhece, é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, ou HHA seria, é um trava-língua da porra, né? HHA. HHA, fala 3 vezes rápido, HHA. 1, 2, 3 e comigo, HHA. Que merda, eu tô cheio de piada ruim hoje. Então vamos lá. H, que seria hipotálamo, H, hipófise, A, ou HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Adrenal também conhecida como suprarrenal. O que é que acontece? A gente aumenta muito a produção de um hormônio chamado CRH, que seria o Corticotrophin Release Hormônio. Seria então o hormônio liberador de corticotrofina. O que é que vai acontecer? Vai aumentar lá isso aí, a produção na nossa hipófise de ACTH, hormônio
né, liberador de adrenocorticotrofina. Opa! Já estamos vendo aí, adrenocortico, estamos falando em córtex da adrenal. A gente produz, então, cortisol lá no nosso córtex da adrenal. Então, o que é que vai acontecer? O ACTH vai lá depois sair da nossa hipófise e vai no córtex da adrenal aumentar a quantidade de noradrenalina, de adrenalina. Cara, quando a gente aumenta de cortisol, desculpa, de cortisol. Quando a gente vai aumentando a quantidade de cortisol, a gente também aumenta a produção de adrenalina, noradrenalina. Tudo isso sendo aumentado faz com que, então, aqui mexa com esse eixo e vai influenciar negativamente a nossa microbiota intestinal. Aumentando, então, a nossa microbiota intestinal do ponto de vista negativo, de efeitos metabólicos negativos, a gente aumenta muito a produção de sais biliares, de meu Deus do céu, esqueci. Lipopolissacarídeos, né? As LPS. Então, aumenta muito a produção de lipopolissacarídeos e eles são fatores aqui que vão aumentar a sua... e vão mexer diretamente aqui com a sua FXRD2, que seria o quê? Farnesoid X Receptor, e o seu Toll-like Receptor. Então aqui, esses dois caras aumentam a atividade inflamatória, evita ganho de peso e deposição de gordura. Então eles vão mexer diretamente com fatores metabólicos dentro do nosso músculo esquelético. Então vamos entender o tamanho do problema. Você aumenta a atividade física de um cara que está estressado, você aumenta a quantidade de estresse, o tempo que esse cara passa em atividade, gera muito mais estresse aqui no eixo HPA, mexe diretamente com a tua microbiota intestinal, aumenta muito a produção de sais biliares e lipopolissacarídeos, aumenta muito a quantidade de Toll-like Receptor 4 e aí você mexe também com o seu Farnesoid X Receptor, né, com o seu FXRD2, e esses caras todos mexem com a tua saúde muscular. Que te parece isso? Bom ou ruim? Com certeza ruim. Quando a gente está fazendo exercício, é comum então acontecer, deixa eu botar para cá, muito exercício, cuidado, por quê? Porque você vai aumentar a produção de butirato aqui. O que vem de butirato, Arruda? Vem da relação que a gente tem também de corpos cetônicos. Corpos cetônicos é o quê? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Esses três são os corpos cetônicos, produzidos a partir do acetoacetil coenzima A, que vai dar origem a acetoacetato e por aí vai. Então, galera, o que é que vai acontecer? Cuidado, porque muito exercício, muita atividade, a MPK ativada aumenta muito essa produção. A gente precisa entender que precisamos melhorar a quantidade ideal de exercício. A gente não pode fazer exercício demais, mas também se a gente faz pouco exercício é ruim. Exercício de longa duração nunca é muito bom. Por isso que, quando a gente pensa em exercício de baixa duração, de baixo volume, em geral ele tem uma intensidade maior. E é por isso que eu falo tanto em exercício de alta intensidade. Arruda, mas se eu fizer um exercício de baixa intensidade e de baixo volume? Beleza, sem problema. Só lembra, também não dá para o cara querer ter muito benefício com o exercício de baixa intensidade e de baixo volume. Ele vai ter que ser, então, um complemento do teu treino. Tá bom? Como um todo. Outras miocinas importantes. Lembra que eu falei que miocina, deixa eu botar para cá. Miocina seriam os hormônios produzidos pelo nosso tecido muscular. Outro extremamente importante é a irisina. Cara, a irisina, ela é uma miocina produzida principalmente
principalmente a partir de outra miocina nossa chamada de PGC1-alfa, que vai clivar o FNDC5, produzindo a irisina. Cara, a irisina, ela é fantástica. Por quê? Porque ela aumenta o nosso browning dos tecidos brancos em tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, que eu já falei. E aí, por que, Arruda? Ela aumenta a lipólise e ela aumenta a quantidade de UCP. O CP1 é extremamente importante em emagrecimento. Por quê? Porque aumenta o gasto energético em repouso. Exercício de alta intensidade aumenta a quantidade de UCP. Bom ou não é? Fantástico. A irisina, ela começa a ser estudada bem legal mesmo, mais ou menos de uns 5, 6 anos para cá, né? E aí começa, does irisine, né? A irisina traz boas ou más notícias? O interessante é que irisina, você vê que ele botou aqui como íris, porque vem de íris mesmo, de olho, só que vem do deus, né? Íris, né? Deus grego, íris e tal, aquelas coisas todas que a turma gosta de trazer esses nomes. O que acontece? A irisina, na verdade, então, é o seguinte, a gente aumenta a nossa quantidade de exercício, que, como eu te falei, vai aumentar a quantidade, a produção, a expressão de PGC1-alfa, né? A nossa Proliferator Peroxisome, tal, tá aqui. Ela vai aumentar essa miocina, essa produção muscular, que vai estimular isso a formar irisina. A irisina vem no tecido adiposo branco, aumenta a atividade mitocondrial, aumenta as nossas proteínas desacopladoras, né? Que seriam a UCP. Então, esse aumento de uncoupled protein 1, então a gente aumenta a produção de UCP, e esse cara aqui, ele aumenta a quantidade, então, de adipócitos, vejam que não são marrons, são brown-like. Isso quer dizer, eles são amarronzados. Isso gera maior termogênese e maior gasto calórico. Bacana ou não é? Claro que é. Então, a irisina, ela é capaz de mexer também com o metabolismo ósseo, né? Então, ela aumenta a massa do córtex ósseo, aumenta a diferenciação de osteoblastos, né? Então, ele faz com que os osteoblastos sejam ainda mais especializados e diminui a atividade de osteoclasto. Então, a irisina também possui um papel interessante dentro do ponto de vista de pessoas que estão com problema de osteoporose ou osteopenia. A irisina melhora função cognitiva e aumento de BDNF. Opa! Então, quando eu treino, eu também melhoro isso, porque eu aumento a irisina. Perfeito. Aumenta a apoptose de célula beta-pancreática. Isso é muito bom, porque a célula beta-pancreática é quem produz a nossa insulina. Aumenta a função das células beta e a sua proliferação. Isso é, então, a gente consegue produzir mais insulina, a gente consegue ter uma função pancreática melhor. Para o cara que é diabético, isso é fantástico. Além disso, diminui a produção de espécie reativa de oxigênio, diminui a expressão de citocinas pró-inflamatórias, de atividade de células natural killer, né? E da MAP quinase. Então, tudo isso aqui é bom para o nosso sistema imunológico, diminui, então, problemas de acúmulo de gordura no fígado, né? Então, problemas de esteatose hepática e diminui a lipogênese do nosso fígado. Então, tudo é muito bom em relação à produção de irisina, tanto que os caras chegam nas conclusões do artigo falando que a irisina afeta significativamente a homeostase energética através da indução do browning da gordura branca e do aumento da geração de calor e de gasto energético. Os estudos também mostram que a irisina está envolvida em diversos outros efeitos benéficos
desculpem, induzidos pelo exercício. Portanto, a irisina é indubitavelmente interessante na geração de efeitos remarkable, impressionantes, devido ao seu mecanismo de ação que pode contra-atacar em algumas doenças caracterizadas pelo aumento do risco cardiometabólico, como, por exemplo, obesidade e diabetes. Bacana, não é? Segue. E o treino? Ele mexe com miocina, ele mexe com um monte de coisa que eu falei, mas agora ele também mexe com adipocina. Se miocina é o hormônio produzido pelo meu tecido muscular, adipocina é pelo meu tecido adiposo, claro. Por exemplo, artigos interessantes falando sobre aumento da intensidade do exercício e emagrecimento, né, que o cara até fala o seguinte: exercício aeróbio regular em emagrecimento é negligenciável, porém, outras formas de exercício possuem maior impacto na composição corporal. Por que ele fala isso? Porque, por exemplo, a gente tem impacto hormonal muito forte com treinos de sprint, aumentando quantidade de adrenalina plasmática. Ruda, e quando eu aumento a adrenalina, o que é que tem a ver? Quando eu aumento a adrenalina, estamos falando em aumentar a capacidade lipolítica. Além disso, a gente também mexe diretamente com esse trabalho aqui, foi feito com mulheres, né, obesas aqui, e essas mulheres, elas treinaram ou com sprints máximos, para quem não lembra, eu falava de sprints máximos, de tiros all out, dentro da na temporada passada, quando eu falei de HIIT. Então, eram sprints do modelo RST muito forte, né? Então, essa galera aqui treinou por 20 minutos e comparou com um grupo que treinou durante 40 minutos. Além, né, da pessoa ter diminuído de maneira significativa a massa gorda, quem fez o HIIT, né? O High Intensity Interval Exercise aqui, né? Quem não fez, não emagreceu. A modificação, a diminuição de gordura abdominal, né, a gordura visceral, também foi muito maior. E o principal é a modificação aqui hormonal. Aqui é o decréscimo que eu tive da quantidade de insulina circulante. Significa que eu tenho mais insulina ligada nos meus receptores. Eu tenho menor quadro de hiperinsulinemia. Mas agora eu venho falar de adipocina. Olha aqui a minha leptina. A minha leptina aqui, no grupo que treinou intenso, ela sai de 34 para 30. O grupo que fez o moderado contínuo sai de 29,5 para 29,1. Percebam então que sim, existe uma diminuição muito significativa. Assim como a insulina, que era de 19, caiu para 13, aqui era 11, caiu para 10. Praticamente nada. Praticamente nada. Então agora vamos entender o que é que aconteceu. Quando eu falo que aumentei a minha conexão com a leptina, quando eu falo que eu tenho melhor resposta à leptina para o grupo que treinou em alta intensidade, sabe o que aconteceu? Ele teve maior gasto energético em repouso, ele teve melhores associações com hormônios da tireoide, que são responsáveis pelo nosso metabolismo de repouso. Ele teve melhor relação de saciedade, porque é tudo isso que a leptina tem a ver. Então deu para entender que quando eu falo em treinar, e quando eu falo em aumentar a intensidade, e quando eu falo em regular o tipo da dieta, acabou aquela história de somente pensar no gasto calórico, somente pensar, é um conjunto, é macro, é isso aqui, galera. É 360 graus. Tem muita coisa em comum, tem muita coisa importante a ser falado. Para concluir, crosstalk parece ter um papel importantíssimo na regulação de diversos mecanismos fisiológicos. Claro, o nosso corpo
é um órgão único, é um organismo que funciona de maneira singela. Por isso que aí precisamos falar cada vez mais na biologia do exercício. E os músculos esqueléticos, tecido adiposo, possuem, além de tudo, função hormonal que regula muita coisa, principalmente com homeostase energética. E o melhor é saber que o treino tem papel importante nessa regulação. Não somente a energia, mas fome, saciedade e muita coisa. Então, escolha treino, escolha modalidade, duração, intensidade, que deve ser feita sempre essa escolha baseada em qual a resposta metabólica que você quer dar para o seu aluno. Beleza? Fica aqui de novo o meu contato. Agradeço demais vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima temporada. Valeu!